Você já imaginou passar pela frustração de um paciente entrar no seu consultório com queixa de gordura localizada, celulite, queda de cabelo e melasma e ele não ter resultados? Isso é muito comum, porque são tratamentos que estão completamente relacionados com a inflamação. Muitas vezes a gente pede exames laboratoriais para os nossos pacientes e a gente não detecta nada, porque essa inflamação está subclínica. Então, você reconhecer a clínica do seu paciente. Ele chega com uma queixa. Essa queixa, ela tem uma causa. Então, você saber o correto diagnóstico da causa da queda de cabelo, da celulite, da gordura localizada é fundamental para que você consiga solucionar verdadeiramente o problema desse paciente. O que é mais comum? Doutora, eu não trato melasma mais, eu cansei, porque eu já fiz tanta coisa e eu não tive resultado. Por que você não está tendo resultado? Porque o paciente não está fazendo a tarefa de casa dele. Existem estresses oxidativos que o nosso corpo produz. Isso é natural, faz parte do metabolismo normal. Com esses estresses ocorre a produção de radicais livres, que de uma forma ou de outra vão intensificar todas essas queixas que eu descrevi aqui para vocês. E às vezes o paciente que chega com queda de cabelo é o mesmo paciente que chega com queda de unha, que é o mesmo paciente que está com celulite. E isso tudo vai ser solucionado quando a gente consegue identificar essa inflamação e tratar. A gente vai coadjuvantemente tratando a queixa dele. Claro, né? Se ele tá com melasma, você vai ter que tratar esse melasma. Mas de antemão, se você não orientar o seu paciente que ele deve beber água, praticar exercício físico, comer adequadamente, ter uma boa noite de sono, você não vai ter bons resultados. Usar filtro solar é básico para o tratamento de melasma. Então essas orientações elas devem ser dadas. E você entendendo o processo metabólico celular, entendendo o que a célula vai causar naquele organismo, você vai neutralizar todos os efeitos metabólicos negativos. O processo inflamatório, ele aumenta a produção de interleucinas, fator de necrose tumoral. Tudo isso vai prejudicar até mesmo o estresse do seu DNA. A gente diminui o reparo tecidual. Você vai ter um envelhecimento precoce. Sabe aquelas pessoas que você olha para ela e ela aparenta ser mais velha do que ela é? Essas pessoas com certeza têm uma inflamação. Talvez até escondida, talvez a gente não consiga identificar nos exames, mas a clínica é soberana. Então, gente, a anamnese que você faz com o seu paciente é todo o diferencial de um tratamento. Você avaliando o paciente com a história clínica dele, ele chega no seu consultório, você tem que conversar com ele, entender o que ele faz. Como que é o estilo de vida dele, o que ele gosta, o que ele come, quantas horas por dia ele dorme, quantos litros de água ele bebe. Essa conversa, ela tem que ser formalizada, você tem que anotar todos os detalhes. Depois que você compreende o seu paciente, às vezes a gente vai ter que fazer uma avaliação que hoje está sendo muito bem utilizada, genética. Então a gente pode fazer um mapeamento genético desse paciente, entender quais são os genes que ele tem, por exemplo, da beleza. E dessa forma a gente vai personalizando cada vez mais os nossos procedimentos estéticos. E vem vindo aí tecnologias tão pontuais que a gente consegue remodelar gordura, que a gente consegue remodelar colágeno, remodelar tecido. Isso para mim é incrível. Eu sou realmente uma grande apaixonada por isso e eu adoro ficar brincando, né, de trazer nutrientes que a minha célula precisa para que eu tenha o melhor resultado. E aí a gente consegue melhorar a queda de cabelo, a gente consegue melhorar a celulite. Nós conseguimos aí trazer
todas as expectativas e, inclusive, superar essas expectativas dos nossos pacientes. E o melhor, não temporariamente, mas de forma definitiva, porque você trata a causa e não apenas a consequência. Isso é super possível com a personalização dos tratamentos estéticos. Você reconhecendo seu paciente, diagnosticando o que ele tem e entregando o que é necessário, você vai ter a solução dos problemas. A ciência, ela avança de forma muito rápida nesse sentido. E a gente tem muita coisa para estar ensinando para vocês. E se você quiser saber mais, na descrição tem um link sobre esses assuntos relacionados à personalização dos procedimentos estéticos, diagnóstico, anamnese e remodelação celular. Quando você percebe que o paciente ele está acima do peso, né, e ele provavelmente está com algum quadro relacionado ao processo inflamatório, né, uma inflamação que a gente chama de inflamação subclínica ou uma inflamação, processo inflamatório literalmente. Como que eu vou tratar isso? A gente tem que reduzir esse processo inflamatório. Como? Anti-inflamatório? Não, não é com anti-inflamatório. É uma alimentação rica em nutrientes anti-inflamatórios. É com exercício físico, são com mudanças de hábitos de vida. Mesmo assim, ainda terão celulites que irão prevalecer? Com certeza. E aí, dependendo do grau de necessidade de cada indivíduo, talvez vai ser necessário uma mudança mais drástica. E aí a gente tem na estética vários procedimentos estéticos, como por exemplo, radiofrequência, intradermoterapia, ultrassom, bioestimuladores de colágeno, que vão melhorar a flacidez dessa pele, diminuir um processo inflamatório e a gente consegue ter um resultado mais bonito, mais harmônico. Mas de nada adianta eu fazer um bioestimulador, fazer o uso de ácido hialurônico no glúteo que está inflamado. E aí a gente infelizmente não vai conseguir ter bons resultados. E esse paciente vai se frustrar, né? Então não será apenas a estética que vai te entregar. Então, quando o paciente treina, faz exercício físico, ele com certeza vai ter um resultado muito melhor do que aquele que não treina. Então, associar estilo de vida com os procedimentos estéticos vão conseguir reduzir o processo inflamatório e melhorar a queixa da celulite do paciente. Quando o paciente chega no consultório com queixa de melasma, que é uma queixa muito comum, a gente tem que identificar a causa. Essa causa está muito relacionada ao uso de hormônios, por exemplo, ou a gravidez, ou a estresse, e tem um fator genético também. Se você visualiza aquela pele manchada, que incomoda, porque as pessoas normalmente se incomodam com mancha, o que você precisa fazer? Identificar que toda mancha tem um processo inflamatório. E se você inflamar uma pele inflamada, o que vai acontecer? Vai piorar. Então a gente deve, antes de provocar qualquer processo inflamatório, desinflamar esse paciente. Como que eu desinflamo? Eu vou ter que olhar o intestino dele. Como que é o funcionamento desse intestino? Talvez, às vezes, esse paciente tenha intolerância ao glúten, à lactose, e ele não sabe. O que a gente deve fazer? Conversar inicialmente e às vezes ele vai ter que fazer um exame laboratorial para identificar algum tipo de alergia, intolerância que pode estar desenvolvendo aí esse processo inflamatório. Consequentemente, depois que ele identificar, fizer o uso de despigmentantes, filtro solar, a gente pode utilizar tecnologias dentro do consultório com a finalidade de clarear. Para isso nós temos peeling, nós temos microagulhamento, que está sendo muito utilizado com entregas de ativos, para poder despigmentar, renovar a pele e trazer aí um aspecto claro. Ok, clareamos, passa 1 mês, 2 meses e o paciente viaja, se expõe no sol. Essa pele vai escurecer de novo? Com certeza, porque o sol ele é o principal causador das manchas. E as manchas, elas são causadas porque na pele nós temos células chamadas melanócitos.
Esses melanócitos, eles produzem o pigmento que é a melanina. E a melanina, ela tem a capacidade de proteger a sua pele. Então, o que ela faz como produção de uma mancha, na verdade, é uma proteção contra os raios solares. Todo mundo sabe que os raios solares podem provocar câncer de pele. E a melanina é uma proteção para a sua pele. Só que a mancha é anestética. Ela deixa a pele feia e incomoda os pacientes. O que eu vou fazer? Eu vou agir contra um processo de proteção do meu organismo? Não. A gente vai não se expor ao sol ou, quando se expor, utilizar filtro solar. Também, né, usar um boné, um chapéu, uma blusa de UV. Isso tudo vai ajudar você a reduzir o aumento da produção de melanina. Então, aumento da produção de melanina acontece quando você se expõe ao sol. Se você não se expõe ao sol, não aumenta a produção de melanina. Tem outra forma? Tem. Existem ativos que são inibidores da tirosinase, que é a enzima que metaboliza a melanina. Então, se eu não produzo tirosinase, eu não vou produzir melanina. Então, a gente consegue despigmentar. Sabendo de tudo isso, nós conseguimos clarear a pele. Manter o clareamento vai depender do que o seu paciente está fazendo. Quais são os cuidados que ele está tendo, tanto no quesito alimentar quanto de exposição ao sol. Na descrição do vídeo tem um link que lá você pode saber mais sobre quais ativos você deve utilizar como despigmentantes ou como você pode desinflamar o seu paciente para que ele tenha um melhor resultado. Na descrição desse vídeo tem um link que vai falar sobre o REI. Lá você vai entender o que é a residência estética integrativa e o que ela pode fazer para transformar os seus resultados no seu consultório. Na dúvida, gente, coloquem os comentários aqui embaixo. Também compartilhe com quem você acha que vai se interessar por esse assunto. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações com o sininho. Te vejo no próximo vídeo.